Vou fazer uma pergunta aqui para dar início aqui, uma pergunta muito simples. Quem aqui tem mais de 5 anos de cristão? Levanta a mão. 5 anos de cristão. Tem uma galerinha aí que já tem mais de 5 anos que está caminhando com Cristo. Tem alguém que tem mais de 10 anos que serve a Cristo? Olha lá, 10 anos, ó. Olha que legal, ó. Isso é bacana. Por quê? Porque quanto mais tempo você tiver de evangelho de cristão, mais você vai perceber que isso daqui é necessário na sua vida. Porque eu vou mostrar na prática o quão necessário é você saber interpretar a Bíblia. Quem aqui tem apenas 1 ano de cristão ou 2 anos? Está bem balanceado. Tem pessoas que têm bastante tempo de cristão, tem um tempo médio, né? E tem um tempo mais curto de cristão. Eu coloquei aqui na lousa aqui o que nós vamos trabalhar na manhã de hoje. A ideia na manhã de hoje é nós trabalharmos 3 ciências dentro do mundo da teologia. Eu vou falar o nome dessas ciências, né, ou dessas matérias, disciplinas, e vou explicar o que ela significa na prática, de forma bem simples. São termos técnicos extraídos do idioma grego. Por que do idioma grego? Porque o Novo Testamento da nossa Bíblia foi escrito em grego. Grego koiné. O que seria grego koiné? É muito simples. Seria o português do povão, né? Com as nossas gírias, o nosso modo de falar. Aí tinha o grego clássico, seria tipo... imagina eu conversando com uma pessoa que é formada em letras portuguesas. A pessoa tem todo um estilo de falar, usa palavras mais requintadas, mais difíceis de se entender. Não é que nem esse português que nós falamos, que é o português mais simples, cheio de gírias, né? Então o grego do Novo Testamento seria o grego do povão, ou seja, o português do povão, trazendo para os dias de hoje. Então por isso que esses termos nós extraímos do idioma grego. Então nós vamos trabalhar na manhã de hoje a exegese bíblica. O que seria exegese bíblica? De forma bem simples, a exegese seria tirar de dentro para fora. Está aqui o texto. Eu vou tirar a verdade do texto para fora do texto. Só a verdade. Seria descortinar. Imagina que tem algo encoberto e você precisa abrir a cortina para enxergar o que está do outro lado. Isso seria exegese. Descortinar a verdade. Tirar a verdade do texto para fora. Isso seria exegese bíblica. Nós vamos trabalhar também a hermenêutica. O que seria a hermenêutica? A arte de interpretar textos. Você aprende na escola, nas aulas de português, a interpretação de textos, sim ou não? Sim. Todo mundo aprendeu. Seria a mesma coisa, só que aqui dentro da Bíblia. Então a hermenêutica seria a arte de você ler um texto e entender o que está naquele texto. Você conseguir, não, eu entendi o que está dizendo aqui. Isso seria a hermenêutica, você interpretou aquele texto. E vamos trabalhar a homilética. O que é homilética? Seria a arte de falar em público, verbalizar. Isso que eu estou fazendo aqui, ó. Falar para uma plateia, postura. Saber como falar, como se pronunciar. Usar a oratória e a retórica ao seu favor. Então nós vamos trabalhar isso na manhã de hoje e cada um dentro aí do seu tempo, ok? Então essas 3 disciplinas que nós vamos trabalhar na manhã de hoje aí, nesse tempo que nos foi nos dado. Mas, antes de entrarmos nessas 3 disciplinas, eu coloquei alguns textos da Bíblia aqui que todo mundo aqui praticamente conhece. Pelo menos quem tem mais de 2 anos de cristão vai conhecer esses textos. E eu queria que enquanto eu falasse, as pessoas abrissem aí, eu vou pedir aqui aleatoriamente quem está com a Bíblia aí para ler e abrir o texto. Ó, por gentileza, o nosso irmão aqui, abre em Deuteronômio 28:13. 28:13, Deuteronômio 28:13. Você está com a Bíblia aí, varão? Está com a Bíblia? Está com a Bíblia? Abre para mim em Joel 2:13. Joel 2:13. Deuteronômio 28:13. Joel 2:13. A nossa irmã abre para mim em Provérbios 22:28. Provérbios 22:28. E o nosso irmão aqui, por gentileza, abre para mim em 2 Reis, capítulo 20, verso 1. 2 Reis 20, verso 1. Está com a Bíblia aí, Adri? Está com a Bíblia aí? Por favor, abre para mim em Ageu 2:9. Ageu 2:9. E para finalizar, a minha irmã abre para mim em 1 Coríntios 2:9. Então as pessoas aí que eu pedi aí, marcou o texto aí para abrir? Tranquilo? Marcaram? Deu para pegar aí? Então vamos lá. Irmão, você pode, por gentileza, ler o verso 13 do capítulo 28 de Deuteronômio com a voz alta? Qualquer coisa vai ter o microfone aí, esse povo não ouvir. O Senhor fará de ti a cabeça das nações, e não a cauda, se obedeceres ao mandamento de Yahvé, o teu Deus, neste dia te ordeno, para
guardar e cumprir. Sendo assim, estarei sempre por cima, nunca por baixo. Maravilha! É um texto clássico dentro do cristianismo. Porque o Senhor teu Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Sempre estarás por cima e nunca por baixo. Quantas vezes nós ouvimos esse texto ser pregado na igreja ou alguém citar ele no meio da pregação? E na maioria das vezes que as pessoas citam esse texto ou pregam esse texto, qual é a aplicação que eles trazem para nós? Não, Deus chamou você para ser cabeça no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, você é cabeça. Você não pode estar por baixo não, porque Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Mas tem um grande problema aí. Se eu usar esse texto recortando só esse versículo, pegar só o verso 13 e tentar aplicar isso hoje, no período da graça para a igreja, não faz muito sentido. Por que não faz sentido? Porque o apóstolo Paulo diz que quem é o cabeça da igreja? Cristo é o cabeça da igreja, então eu não posso ser cabeça. Então, em que sentido, em Deuteronômio 28:13, Deus está falando que o povo vai ser cabeça? Essa interpretação equivocada que as pessoas leem esse texto e querem aplicar para a igreja, isso acontece porque as pessoas não respeitam isso daqui, ó. Abismo de interpretação. O que é um abismo de interpretação? Aqui está a Bíblia. E entre a Bíblia e nós aqui, 2021, tem um grande abismo. Um abismo, se eu for ler o Novo Testamento, de aproximadamente 2.000 anos de história, sim ou não? E algum texto do Velho Testamento de 2.500, 2.700, há 4.000 anos atrás. E entre a Bíblia e eu aqui, 2021, tem um abismo da história, que é o que está acontecendo aqui. Tem um abismo cultural, tem um abismo de cosmovisão, tem um abismo linguístico e geográfico. Deixa eu fazer uma pergunta. A cultura que está nesse livro é a cultura brasileira? Qual é a cultura que está na Bíblia? De que povo que é a cultura que está na Bíblia? Vou usar a cultura alimentícia. Você já leu na Bíblia alguém comendo feijoada? Arroz, feijão? Cheeseburger? Qual é a comida que tem na Bíblia? Ervas amargas, pães asmos, cordeiro assado. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que a cultura que está no livro que eu leio e uso em minha regra de fé é a cultura do povo judeu e hebreu, não é a cultura brasileira. A história que está neste livro é a história do Brasil? Você já leu aí Pedro Álvares Cabral chegando e descobrindo o Brasil? Você já leu isso daí já na Bíblia? Já leu? Os bandeirantes descobrindo São Paulo. Você já leu isso na sua Bíblia? É a história de que povo que está aí? De que nação que é citada aí? Tem vários povos, mas quem é o povo principal da Bíblia? O povo hebreu, os descendentes de Abraão, sim ou não? Então, quando eu vou partir para um texto bíblico, eu tenho que me desprender de 2021, com a mente latino-americana que eu tenho, brasileira, eu tenho que me desprender daqui, e a interpretação bíblica é uma viagem no tempo. Eu tenho que me teletransportar para aqui, ó, para esse contexto. Que ideia que eles tinham de mundo? Qual é a cultura deles? Qual a cosmovisão deles? Se eu não fizer isso, eu nunca vou entender o que o texto quer dizer naquele momento. Eu tenho que me colocar como o primeiro ouvinte do texto quando o texto foi citado. Eu não posso vir com as ideias de hoje que eu tenho, com o pensamento de hoje, com a visão que eu tenho de mundo hoje, para tentar entender esse texto. E quando eu volto para cá nesse texto em especial que o nosso irmão leu, fica mais do que claro que quem Deus chamou por cabeça não foi a igreja. Foi a nação de Israel naquele contexto. Em Deuteronômio 27, 28 e 29 é o seguinte: o povo está subindo lá do Egito para a terra de Canaã, e Deus fala o seguinte, aqui vai ser as bênçãos e as maldições. Deus fala o seguinte: se vocês forem obedientes, vai ter bênção. Se for desobediente, vai ter maldição. E aí sai o texto do capítulo 28, verso 13. Se vocês forem obedientes a mim, forem tementes a mim, eu colocarei vocês por cabeça das nações. Nações, que nações? As nações que estavam em volta deles. E vocês sempre estarão por cima das nações e nunca por baixo, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. É isso que o texto está dizendo. Em outras palavras, Deus chamou a nação de Israel para ser influenciadora das outras nações. E não ser influenciada pelas outras nações. Mas nós que estamos à frente da história, a história é progressiva, o que aconteceu? O povo de Israel foi fiel a Deus, foi cabeça? Não foi, porque automaticamente eram influenciados pelas outras nações e vira e mexe estava por baixo e não por cima, porque era desobediente.
Ah, então quer dizer, professor Wesley, que eu não posso pregar esse texto? Não, você deve pregar esse texto. Mas prega ele interpretando ele da forma certa. E a explicação certa é o seguinte: se você for obediente, Deus vai te abençoar. E você vai ser exemplo para todas as pessoas. E as pessoas vão querer ser igual a você. Mas se você for desobediente, aí vai ter provações, vai ter lutas, vai ter muita coisa ruim sobre a sua vida e ninguém vai querer ser influenciado por isso na sua vida. Acabou. Essa é a interpretação do texto. Você entendeu? Então perceba a necessidade de conseguir interpretar um texto bíblico. Tem mais um outro texto aqui, Joel 2,13. Quem que eu escolhi para ler? Lê para mim esse texto bem alto. E esse texto só vai entender quem tem pelo menos 20 anos de igreja. Acho que o pastor William deve ser dessa época, e também foi da Blair, né? Nada contra a Blair, pessoal, misericórdia. Estou gravando aqui, nada contra a Blair. Eu sou também a vida inteira da Blair, já preguei na Blair. Nada contra os nossos irmãos da Blair. Meus tios, meu parente, tudo de lá, meu pai, minha mãe. Lê para nós esse texto bem alto, irmão. Joel 2,13. E rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Irmãos, por incrível que pareça, ninguém aqui deu risada e ninguém foi aquela carinha porque vocês são novos ainda no cristianismo. Mas esse texto nos anos 90 e 2000, no começo, sabe para que ele era usado na igreja? Eu lembro disso, eu era criança na igreja. Naquela época saiu uma saia que as irmãs usavam que tinha um tie aqui atrás, um corte, né? E saiu o paletó corte italiano também. Eles usavam este texto para falar o seguinte: não pode usar saia rachada, está escrito, não rasgai as vossas vestes. É sério, irmãos. Eles usavam esse texto aqui, ó. E o terno cortado era a mesma coisa, não pode usar paletó rachado porque está escrito não rasgai as vossas vestes. Irmão, é inacreditável, mas eles usavam esse texto. E quem é da Assembleia, tem mais de 20 anos, vai lembrar disso daí. Eu vivi na Assembleia de Deus lá de São Paulo do Belém e eu lembro disso. Os meus pais falam sobre isso, minha avó fala sobre isso, e os meus professores de teologia também, que eram velhos, falavam sobre isso, que não podia usar o paletó rachado, que quando chegou lá a moda do paletó rachado. Mas aí tem um grande problema. Será que quando o profeta Joel, que viveu quase 700 a 900 anos antes de Jesus, há quase 3.000 anos atrás, a ideia que ele tinha de saia, nem tinha saia, irmão, naquele contexto. A saia, ela surgiu na Europa aí no século XVIII. Você está entendendo? Nem tinha paletó naquele contexto. O que ele quer dizer, então, não rasgai as vossas vestes? Eu preciso ir para a cultura da época, senão não vou entender o que é rasgar a veste. Se alguém assistiu aquelas novelas da Record do Velho Testamento, vai lembrar o que é rasgar a veste. Ninguém assistiu? Graças a Deus. Ninguém aqui é noveleiro? Pessoal, é o seguinte, na cultura judaica é o seguinte: quando eles queriam mostrar que eles estavam angustiados, contritos, arrependidos, ou queriam mostrar publicamente que eles queriam se humilhar perante Deus, eles tinham um costume, os judeus. O que os homens faziam? Eles iam na praça da cidade, ou numa rua muito movimentada, eles rasgavam as suas vestes, pegavam cinza ou areia e jogavam sobre a cabeça. Isso publicamente queria mostrar para todas as pessoas que estavam ali que eles estavam contritos, angustiados, de luto, ou se humilhando e se arrependendo perante Deus. Só que o texto que nós lemos, o que nosso irmão leu ali? Não rasgai as vossas vestes, mas rasgai os vossos. O que Deus está querendo dizer? Ó, essa ceninha de ir no meio da rua aí e querer mostrar para o povo que você está arrependido, eu não quero isso daí não. Eu quero que você se arrependa de verdade, rasgue o coração e me busque em sinceridade. Ou seja, não tem como você enganar Deus. Eles podiam ir na rua lá enganar o povo, ó lá, o irmão está se arrependendo, mas o coração não estava arrependido. Então Deus fala o seguinte: não quero que rasgue roupa nenhuma, eu quero que você rasgue o seu coração. Então simplesmente isso está ligado à cultura da época, não tem nada a ver com saia ou com paletó. Mas por más interpretações, ensinaram isso dentro da igreja. Vocês estão vendo a necessidade de saber interpretar a Bíblia? Para não ir por esse caminho, quando vocês ouviram umas bizarrices dessas? Mas tem mais, vocês vão ver onde que nós vai chegar ainda. Por favor, Provérbios 22, 28. Quem ficou para ler Provérbios 22, 28? Lê para nós, por gentileza, minha irmã. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Não remova os limites, algumas Bíblias estão os termos que estabeleceram os seus pais, os antigos. Também na década de 90 e na década do começo dos anos 2000, esse texto era usado para quê? Não pode jogar bola. Mas por que não pode jogar bola? Porque os nossos pais, os antigos, falaram que é pecado, então não pode remover o termo que eles colocaram.
Não pode ir na praia. Mas por que eu não posso ir na praia? Porque os nossos pais, os pastores mais antigos, estabeleceram esses limites e é os marcos que ele colocou, não pode remover esses marcos. E está escrito no texto, não remova os marcos que estabeleceram os antigos vossos pais. E aí, como é que eu me dou com esse texto aí? Realmente, se eu só recortar esse versículo, eu posso ensinar o que eu quiser. Mas quando eu vou para o contexto em que ele está inserido, não tem nada a ver com esse tipo de ensino. Aqui o que está acontecendo é o seguinte, vamos supor aqui que eu e esse irmão aqui é filho do mesmo pai. E lá ainda tem uma herança para ser dividida. Posso usar o senhor como exemplo de pai? Supor que ele é o nosso pai, ele já deu um pedaço para ele de terra, para ele e para mim. Uns espertinhos de madrugada ia lá e fazia o quê? Destacava o limite que o pai deu para cada um e estendia o limite de terra, removia os marcos. Então remover marco aqui, ou seja, não queira roubar a herança que seu pai deu para o seu irmão. Acabou, é isso. Você está entendendo? Dá até uma felicidade, né, quando você consegue entender o texto, né? Dá até uma alegria quando você olha para ele e vai, nossa, faz sentido esse texto. Então não tem nada a ver com não jogar bola, com não ir na... Não tem nada a ver, mas era usado desse jeito, por incrível que pareça, era usado desse jeito esse texto. Você está percebendo a necessidade de você aprender a interpretar essa Bíblia Sagrada? Porque tem pessoa que fala assim, é muito fácil interpretar a Bíblia. Irmão, não é. Não é. Porque não foi escrita no seu idioma, não foi escrita na sua cultura, não foi escrita na sua história, na sua cosmovisão. Qual é a cosmovisão que eles tinham de mundo, pessoal? Quando João fala bem assim, eu vou ensinar isso para vocês também ainda hoje. Quando João fala bem assim, se fosse escrever o que Cristo fez, os livros do mundo inteiro não caberia. Qual a ideia que João tinha de mundo lá no começo do século? Ele sabia que tinha Brasil? Ele sabia que tinha Estados Unidos? Ele sabia o tamanho do planeta? Ele não sabia. O mundo para ele era o quê? Até Roma. Claro que daria para escrever. Aquilo ali que ele está usando ali é uma hipérbole. O que é hipérbole? Uma expressão exagerada. Daria para escrever, porque Cristo realmente fez muito mais outras coisas. Mas a ideia que ele tinha de mundo era até Roma, pessoal. Ele não sabia o tamanho do planeta, né? Dessas coisas, entendeu? Então tudo isso você tem que ter em mente quando você for ler a sua Bíblia Sagrada. Senão você nunca vai conseguir chegar na interpretação correta dela. Ok? Tá tranquilo, pessoal? Tá, eu não tô atropelando. Se tiver, por favor, se tiver dúvida, levanta a sua mão. Porque talvez a sua dúvida é a dúvida do coleguinha do lado. Não deixa passar dúvida, pelo amor de Deus, tá bom? Tá tranquilo até aqui? Beleza? Então vamos aqui para vocês terem mais um pouquinho de surpresa, que vai começar a chegar nos textos que aí todo mundo conhece. Aí a cara pode até cair no chão. Você vai falar, meu Deus. Para quem que eu pedi 2 Reis, capítulo 20, verso 1? Lê para nós aí com a voz de trovão, varão. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quando o profeta Isaías vai lá na casa do rei Ezequias e fala o que para ele? Põe tua casa em ordem, porque você vai morrer, não vai viver. Aí o povo lê esse texto e desce o cacete em Ezequias, estava em pecado, estava com a casa consertada, e bate nele, porque ele lê o texto ali e põe a casa em ordem que vai morrer. Mas o que seria pôr a casa em ordem dentro do contexto da história desse homem? Se eu realmente fazer como os testemunhos de Jeová, chegar lá, recortar só um versículo só, realmente eu vou entender que esse homem está com a vida toda errada, sim ou não? Mas quando eu pego a história desse homem narrada no livro de Crônicas, no livro de Reis e no livro do profeta Isaías, você vai ver que esse homem teve uma vida íntegra. Foi um homem temente a Deus. Um homem que trouxe um dos maiores avivamentos que a nação de Israel já viu. Um homem que a própria Bíblia diz que o único erro que ele cometeu foi mostrar a casa do tesouro para o rei da Babilônia. Então o que seria pôr a casa em ordem, pessoal? Isso aqui, para entender, realmente precisa de ter mais um aprofundamento de interpretação, mas vou explicar para você de forma simples. Vamos lá. Ezequias, ele é descendente de Davi, não é filho. Ele é da mesma linhagem. É tipo um trisneto, quadrineto, alguma coisa assim, entendeu? E Deus fez uma promessa para Davi, que não faltaria sobre o trono de Davi sucessor. Sempre teria alguém da descendência de Davi para reinar sobre Judá. Foi o que Deus prometeu para Davi. Só que Ezequias, aqui o bonitão, já está com uma certa idade e não tinha um filho. E precisava de alguém no lugar dele para reinar. Descendente dele, que é a promessa que Deus fez. Então o que era pôr a casa em ordem? Você continua lendo o texto de 2 Reis capítulo 20 até o verso 21, vai falar o seguinte. O rei vai virar para o canto da cama, vai orar a Deus, você lembra da história? Deus lhe dá mais 15 anos de vida, sim ou não? Aí diz o seguinte, e morreu Ezequias, e o seu filho começou a reinar com 12 anos de idade. Quantos anos Deus deu para ele? Quantos anos o filho dele começou a reinar?
Depois da visita que Isaías fez para ele, demorou quanto tempo para ele arrumar um filho? 3 anos. O que era pôr a casa em ordem? Arrumar um filho. Deu para entender? Deu para entender? Não é interessante, meu irmão? É o que faz sentido, pessoal. Pôr a casa em ordem era só para ele arrumar um filho, porque você não vai ler na Bíblia Sagrada outro pecado atribuído a ele, a não ser mostrar a casa do tesouro. Então isso demanda interpretação bíblica, você saber ler o texto e entender dentro da história, da cultura e de tudo isso que está aqui no quadro, que eu ainda vou ensinar para vocês como aplicar isso na Bíblia. Tranquilo até aqui? Maravilha? Agora esse texto aqui, esse daqui, meu Deus do céu, esse daqui tem até louvor sobre esse texto aqui, mas eu vou explicar esse texto para vocês. Ficou para quem, Ageu 2:9? Pastor Adani, vai lá, Adani. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aí, pessoal, tem até louvor, né? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Agora, pelo amor de Deus, seja sincero. Não vem mentir aqui não, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, hein? Quando é pregado esse texto ou falado em saudação, qual é a aplicação? O que o povo fala desse texto? Pode ser sincero. Pode falar, sem medo de errar. Ninguém vai atrever a falar? Então eu vou falar. Ninguém vai falar? Reconcilia hoje, irmão. Volta para Cristo hoje porque a glória vai ser maior. Sim ou não? Vem para a minha igreja porque aqui a glória vai ser maior. Sim ou não? Mas é isso que Ageu está falando, pessoal? Irmão, se eu falar assim, reconcilia hoje que a glória vai ser maior, então é o seguinte, eu vou desviar toda segunda-feira e todo domingo eu reconcilio porque a glória sempre vai ser maior. Né? Eu vou desviar toda segunda e no domingo eu volto que a glória sempre vai ser maior. Irmão, aqui não tem nada a ver com reconciliação, com trocar de igreja, não tem nada a ver. Por que as pessoas cometem isso? Porque elas recortam o verso e esquecem da história da época, o que está acontecendo, de forma simples e rápida. Ageu é um dos 3 profetas, guarda isso, 3 profetas, que Deus levantou após o cativeiro babilônico. Cativeiro babilônico durou de 1586 a 70 anos para frente, eles ficaram 70 anos na Babilônia. Quando eles voltaram para Jerusalém, cada um foi cuidar da sua família e construir sua casa e esqueceu o quê? O templo que tinha sido destruído. E naquele contexto sem templo não tinha o quê? Sacrifício, culto e adoração. Então Deus vai levantar 3 profetas para conduzir o povo a novamente construir o templo, que é na mesma época que entra Esdras e Neemias, para restaurar o muro e restaurar o culto ao Senhor. Então Deus levanta 3 profetas, quem? Ageu, Malaquias e Zacarias. E Ageu está aqui, ó. Só que o povo não queria reconstruir o templo. Por que eles não queriam reconstruir? Irmão, vocês já leram como é que era esse templo que Salomão fez para Deus? Vocês já leram Crônica já? Esse templo era glorioso demais. Era ouro para tudo quanto é lado, era algo monumental. Alguns historiadores dizem, através de escritos de pessoas lá da época, lá que nem era hebreu, mas tem na história de alguns países escrito como que era esse templo, que muitas pessoas iam visitar. Vocês lembram que pessoas do mundo antigo inteiro iam visitar Salomão pela sabedoria dele e também para conhecer esse templo. Dizem que o templo, a quilômetros de distância, você podia ver o brilho do ouro, o resplendor do templo. E tinha muito ouro, muita glória, porque Davi juntou muito tesouros e Salomão também juntou para construir. Então muitas pessoas que foram crianças para a Babilônia, quando voltou já era ancião, de quase 80 anos de idade. E lembrava daquele templo. Como construir um negócio daquele? Por quê? Porque eles voltaram da Babilônia com a mão na frente e outra atrás. Sem nada, pobre. Assumiu um rei medo-persa, assumiu, conquistou a Babilônia e falou, pode voltar para sua terra, judeu, vai embora. Só que lá, quando eles vieram embora do Egito, vocês lembram que Deus ordenou eles pegar ouro e prata dos egípcios? Voltaram, saíram ricos, pegaram despojo do Egito. Tanto que para construir o tabernáculo lá pediu contribuição, teve uma hora que teve que mandar parar de tanto que trouxeram de contribuição. Mas agora lá da Babilônia não, veio com a mão na frente e outra atrás.